E se eu te dissesse que existem 3 segredinhos que vão te ajudar a não deixar as plantas que estão plantadas em vaso morrerem mais? É sério. Além disso, ó, eles não deixam as plantas morrerem de sede, também não deixam as plantas morrerem afogadas, evitam pragas e ainda ajudam a planta a crescer mais saudável. Então, ó, são 3 truques que juntos fazem tudo isso de benefício para sua planta. Que tal, hein? A questão é que quando a planta está plantada num vaso de barro ou de louça, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Por isso, eu vou mostrar para você num vaso de vidro tudo que as plantas revelam. A primeira coisa é que a água excedente das regas, pela gravidade, vai ficar sempre mais no fundo do vaso. Isso aqui é um cachepô, mas acontece mais ou menos a mesma coisa num vaso furado. Quando você rega a planta, a água vai pro fundo do vaso e começa a formar aquela piscininha, né? Que a gente já vê aqui, ó. Essa umidade que fica no fundo do vaso, ela é justamente um chamariz para lesmas e caracóis, porque eles acham incríveis os lugares úmidos. Eles não gostam de ficar no sol, então durante o dia eles se escondem no fundo dos seus vasos. Chocante, hein? Então, primeira coisa para você evitar pragas nos seus vasos é cobrir o furinho de drenagem. Mas não pode cobrir 100%, senão vai fazer essa piscina que está fazendo aqui no cachepô. Você precisa colocar um material que seja ao mesmo tempo resistente e que feche a passagem dos caramujos sem fechar a passagem da água. Truque, que tal isto aqui chamado TNT? Este aqui é um que se usa para embrulhar fruta na feira. Ele vem junto com pêssegos, com ameixas, com aquelas frutas mais delicadas que batem, que machucam no manuseio. Então você pode pegar o TNT da caixinha e usar. Então você vai fazer com um pedacinho de TNT um quadradinho para colocar no fundo do vaso. Eu vou posicionar ela no fundinho, bem em cima do buraquinho do vaso de barro. Se você quiser usar a mesma técnica para vasos de orquídea, é só cortar mais pedacinhos, porque os vasos de orquídeas normalmente têm mais furos. A segunda solução que o vidro vai nos revelar é que a raiz das plantas não deve alcançar essa camada de drenagem. Olha que meleca! Olha, essa pimenteira começou a crescer, as raízes começam a se espichar e ela já está na pedrinha. Isso significa que exatamente no lugar onde a umidade se acumula, a raiz está lá nadando, né? Não é uma planta aquática, né? A pimenta é uma planta terrestre. Então você não pode deixar que as raízes das plantas em vaso alcancem a sua camada de drenagem. Como é que faz isso? Isolando. E para isso a gente pode usar feltro Garden. Isso aqui também é um material sintético, uma fibra sintética reciclável, que a gente usa para fazer essa separação entre as pedrinhas e as raízes das plantas. Agora a gente coloca uma camadinha de pedra, seixo de rio, seixo miudinho, de argila expandida ou de brita para fazer a drenagem e separa com o feltro Garden, que é essa manta de drenagem. Eu vou colocar um pouco de terra para mostrar o terceiro e último segredo. Vamos voltar ao nosso famoso vaso de vidro. Eu percebo que não tem nenhum tipo de cobertura aqui em cima, então a terra está 100% exposta. Isso significa que a planta está num vaso apertadinho. Está num lugar onde ela só recebe água e adubação quando a gente oferece, né? A menos que seu vaso esteja na chuva, mas só recebe água e comida quando a gente dá. E para piorar, a terra está exposta. A terra exposta faz com que a água evapore muito depressa. Então você vai ter que regar muito mais a sua planta e, pior, faz os nutrientes, os que são voláteis, vão embora no ar. E os que não são, com algumas regas, vão embora muito depressa pela camada de drenagem, vão junto com a água. Para proteger as suas plantas, o último truque é você fazer uma superfície com uma camada que, ao mesmo tempo, deixe passar a água das chuvas e das regas, mas impeça o crescimento de ervas daninhas, o surgimento de pragas, também impeça que os passarinhos tragam sementes indesejadas ou que o vento traga outras coisas que você não quer nesse vaso e ainda mantenha a sua planta úmida por mais tempo. Então tudo isso você consegue se você colocar um pedacinho de jornal, por exemplo, para proteger
a superfície. Ai, mas jornal é feio. É feio, mas você pode depois colocar pedrinhas. Só que o problema do jornal é que daqui a alguns meses ele se degradou e você vai ter que repor a cobertura. Então, voltamos ao truque ninja do TNT. Você vai precisar de um pedaço um pouquinho maior. E agora você vai escolher as plantas que você vai pôr aqui. Eu quero moranguinhos. O morango tem uma curiosidade. O fruto nunca deve encostar na terra. Então, até para isso, o TNT ajuda, essa camada extra de proteção. Aí agora, essa parte abertinha, eu vou abraçar o morango. Ó, que bonitinho. Fica mais fácil de posicionar, né? Se você tem um canteiro grande ou uma horta, você pode usar a mesma técnica para várias mudas. É só proteger a terra com esse material aqui. E por cima dela, para eu não ficar vendo o TNT, eu posso fazer o acabamento, por exemplo, com palha de arroz. Ela vai oferecer um monte de nutrientes para o seu moranguinho. Os nutrientes da palha de arroz vão descer com a água, porque o TNT ele é permeável, ele é furadinho. E, ao mesmo tempo, ele impede que a água da rega evapore. Ó, agora é o teste de fogo para saber se a gente fez tudo certinho. E para mostrar que essa camada superficial, ela é realmente permeável, ó. Então a água vai passar numa boa, como se não houvesse camada. E por outro lado vai ficar mantida dentro do seu vaso por mais tempo. Olha aí, ó. Tudo deixa a água passar. As 3 camadas protetoras. Então, estão aí os 3 segredinhos pro vaso não matar a sua planta. Tadã! Na próxima semana tem mais vídeos com dicas de jardinagem aqui no YouTube. Seja o primeiro a assistir, assine o nosso canal. Um beijo, até mais!